Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Marcelo, professor de matemática, e vamos hoje de bases de numeração, mais especificamente, como transformar números que estão na base 10 para outras bases aí quaisquer, né? A ideia é utilizar o algoritmo de Euclides para essa finalidade aí. E aqui a gente vai considerar o seguinte, a gente vai supor que esse número A seja um número que esteja na base 10. O que a gente vai fazer? Eu vou transformar esse número para a base B. Então, qual que é a ideia? Qual que é o algoritmo? Qual que é o procedimento? Divide A por B. Só que aqui a gente vai recorrer à representação polinomial de A como potências ou como soma de potências à base B. Então, na hora de fazer a divisão, Cnb elevado a n dividido por b, a gente vai acabar reduzindo aí o grau do dividendo, né? E vai obter um polinômio de grau n menos 1. Ao multiplicar esse quociente por b, que é o divisor, e subtrair do dividendo, a gente vai ter como resto somente o termo independente C0. Ou seja, esse termo aí, esse C0, é o último dígito, é o último algarismo desse número com o qual a gente está lidando, só que na base B. Pois bem, repetindo esse processo, fazendo novas divisões, pegando o quociente e dividindo pelo divisor, a gente vai cada vez mais diminuindo o grau do quociente. E os restos vão formando as sequências de termos, né? Sequência de dígitos do número que a gente tem na base B. Então, na segunda divisão, olha quem que é o resto. O resto é B1, ou seja, o resto vai ser aí, na verdade, o segundo dígito do número com o qual a gente está lidando. Então, repetindo aí esse processo aí indefinidamente, quer dizer, até não poder mais dividir, a gente obtém todos os dígitos desse número A, só que escritos na base B. Então, na primeira divisão a gente obteve o coeficiente, o resto C0. Repetindo, a gente descobriu lá um quociente qualquer e o resto C1. E repetindo essas divisões, a gente vai encontrando os outros dígitos todos, até chegar no último dígito. Então, qual que é a representação desse número A, né, que é o número que a gente utilizou para começar o nosso processo, só que escrito na base B? A gente pega a sequência dos restos, só que de baixo para cima, do último para o primeiro. Então, qual que é a representação do número A na base B? É formado por esses coeficientes aí. Cn, Cn-1, Cn-2, vai ter uma hora que vai passar pelo C2, pelo C1 e pelo C0. Então, essa que é a ideia. Para a gente representar um número na base B, a gente divide esse número decimal por B e considera os restos aí do final para o início. Esse que é o algoritmo, e agora a gente vai ver como que eu poderia aplicar isso para alguns exercícios mais rápidos. Então, como que a gente faz para transformar para a base 5 o número decimal 176? A ideia é essa, fazer uma sequência de divisões por 5. Eu vou começar com o número decimal, vou dividir por 5, vou repetindo divisões até chegar numa condição de parada que eu vou comentar daqui a pouquinho. Então vamos lá. Divide primeiro 176 por 5. 176 dividido por 5 dá quociente 35 e resto 1. Agora é a vez do quociente. Eu vou pegar os quocientes e dividir também por 5. 35 dividido por 5 dá quociente 7. 7 vezes 5 dá 35, resto 0. Depois, 7 dividido por 5, né? Quociente anterior dividido por 5, a gente chega no novo quociente que é 1, e nesse caso o resto é 2. E por último, para finalizar, 1 dividido por 5 dá quociente 0 e resto 1. O que a gente tem aqui? Ó? A condição de parada do algoritmo é obter como quociente o zero. Então, sempre que a gente encontrar esse quociente zero, quer dizer que o algoritmo chegou no final. Então, o algoritmo chegou no final porque a gente obteve esse quociente. Então, qual que é a representação da base 5 do número 176? Pega os restos de baixo para cima. Ou seja, a gente vai ter 1, 2, 0 e 1. Nesse caso, conclusão, 176 na base 10 corresponde a
1.201, entre aspas, né, na base 5. No entanto, tem uma outra forma de chegar no mesmo resultado. No lugar de esquematizar na forma lá do algoritmo de Euclides, é fazer uma tabela com os termos das divisões em cada iteração. No caso aí, a gente começa dividindo 176 por 5, quociente 35 e o resto 1. Agora a gente vai pegar o quociente e vai colocar no papel de dividendo e repetir o processo. Então, 35 dividido por 5, quociente 7, resto 0. 7 agora, né? O quociente é 7. Esse 7 vai virar o novo dividendo. Então, 7 dividido por 5, quociente 1, resto 2. Por último, né? O quociente é 1, vai ser dividido por 5. 1 dividido por 5 dá quociente 0. A condição de parada está aí, né? Só que eu tenho que registrar que o resto é 1. Então, qual que é a representação do número 176 à base 5? Considera essa coluna dos restos aí de baixo para cima. Aí a gente obtém lá o mesmo valor, né? 1201 na base 5. Então, faz divisão e pega os restos da divisão. Vamos para mais uma questão. Só que agora vai ser uma questão para trabalhar com número binário, né? A gente vai dividir o 45 decimal por sequências de 2 para representar na base 2 esse valor que está aí. A ideia é a mesma. Divide por 2, né? 45 dividido por 2 dá quociente 22, resto 1. 22 dividido por 2 dá 11, resto 0. 11 dividido por 2 dá quociente 5, resto 1. 5 dividido por 2, a gente chega no quociente 2 e no resto 1. 2 dividido por 2 dá 1 e 0, né? E para terminar, e para encerrar, 1 dividido por 2 dá quociente 0, resto 1. Ou seja, qual que vai ser a representação binária do 45? Pega os restos de baixo para cima. Pegando os restos de baixo para cima, a gente tem 1, 0, 1, 1, 0, 1. Ou seja, 45 corresponde a essa sequência de bits aí. Então aí eu estruturei a solução fazendo divisões, reescrevendo aí os 4 termos do algoritmo de Euclides para divisão de números inteiros, né? Só que eu posso representar os dados na forma da tabela que a gente comentou agora há pouco. No caso, 45 dividendo, divisor 2, quociente 22, resto 1. A gente sempre vai pegar o quociente para ser o novo dividendo. Então, o quociente é 22. Eu vou pegar esse 22, dividir por 2, vou chegar em 11 e 0. Agora divide o 11, né? 11 por 2 dá quociente 5, resto 1. 5 dividido por 2 dá quociente 2, resto 1. 2 dividido por 2 dá quociente 1, resto 0. E para encerrar, 1 dividido por 2 dá quociente 0. Aí a gente chega na condição de parada do algoritmo, né? Indica que o algoritmo chegou ao final, mas sem deixar de representar aí que o resto é 1. Considerando os restos na ordem inversa em que apareceram, a gente descobre que a representação binária é igual a 101, novamente, né? 101. Então, vamos agora para alguns exercícios. O primeiro deles é transformar esse número que está aí, que é o 3.964, número esse decimal, para a base 8. E a gente sabe que para fazer a transformação de um número para a base 8, a gente tem que fazer justamente isto. Dividir esse número, que no caso daí é o 3.964, por 8. Então, a gente vai fazer a divisão por 8. Fazendo a divisão, 3.964 por 8, a gente vai obter de quociente 495, divisão exata, né, divisão inteira, e de resto, 4. Para continuar, próxima iteração do algoritmo é dividir novamente por 8. Então, 495 dividido por 8 dá 61. 61 vezes 8 vai dar 488. E para 495 vai sobrar de resto 7. Próxima divisão, 61 por 8. 61 dividido por 8 dá 7, né? 7 vezes 8, 56. E 56 para chegar em 61, 5. Mais uma divisão, 7 dividido por 8. Quer dizer, dividendo menor que divisor, né? Dividendo menor que divisor, quociente 0,
0 vezes 8 dá 0, para chegar em 7, 7. A gente lembra aqui que quando o quociente é igual a 0, quer dizer que o algoritmo chegou ao final. Então, o algoritmo chegou ao final. E quem que vai ser aí o número na base 8? Eu pego os restos de baixo para cima. Então, 7, 5, 7, 4. Resumindo, o número que a gente tinha inicialmente era 3.964, número na base 10. Isso, na base 8, vai ser representado como sendo 7, 5, 7, 4. Ou seja, esta que é a resposta. 7574 na base 8. Próximo exercício. Quantas divisões devem ser feitas para transformar o número decimal 483 para a base 8? Quer dizer, a gente tem que transformar um número decimal para a base 8. E o objetivo aqui é descobrir quantas divisões devem ser feitas. Então, vamos fazer a divisão, né? Vamos pegar lá o 483 e vamos fazer a divisão dele por 8. Quero transformar para a base 8. Então, 480 dividido por 8 dá 60. 60 vezes 8 dá 480. Para 483 vão sobrar de resto 3. Aí agora, para continuar, a gente vai dividir de novo, só que agora o 60, né, por 8. 60 dividido por 8 dá 7. 7 vezes 8, 56. 60 menos 56, de resto, 4. Mais uma divisão. 7 dividido por 8. Quociente 0 e resto 7. Conclusão. A gente descobriu que o número 483 decimal corresponde a, considerando aqui os restos, né, de baixo para cima, do final para o início. Então, vai ser 7, 4 e 3. Então, como os restos foram 7, 4, 3, né, esse número na base 8 é o 7, 4, 3. E foram feitas 3 divisões. Acaba que para cada divisão que foi feita, a gente teve um dos dígitos aí desse número, né? De toda forma, resposta, foram feitas, né, 3 divisões. Mais uma questão agora. Próxima questão. A gente vai ter que escrever agora o número decimal 2754 na base 16. Para transformar o número decimal para a base 16, a gente faz a divisão, né? Então, 2754, a gente faz a divisão por 16. Fazendo a divisão por 16, 2.754 por 16 dá 172. Fazendo a multiplicação de 172 por 16, a gente vai obter 2.752 e vai sobrar de resto 2. Próxima divisão, vamos dividir agora o 172 por 16. 172 dividido por 16 dá 10. 10 vezes 16 é 160, para 172, sobra de resto 12. Última divisão, né? 10 dividido por 16 dá quociente 0, resto 10. Então, a gente acabou de fazer a divisão e descobriu que 2754, para fazer a transformação para a base 16, foram necessárias 3 divisões. Os restos, se a gente pegar do final para o início, né, foram 10, 12 e 2. Então, eu vou ter que descrever aqui, vou ter que indicar qual que é o dígito correspondente ao 10. O dígito correspondente ao 10 é o dígito A. Já o dígito correspondente a 12, que seria aqui o penúltimo resto, é C. E por último, o 2. Então, a representação hexadecimal é A62. Lembrando, né, destacando que o dígito A corresponde a 10
e o dígito C corresponde a 12. Essa aí que é a questão. Essa aí que é a solução desse exercício que a gente acabou de fazer. Agora, nesse exercício, a gente tem o número 3.416. Esse número está escrito na base 7. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer duas transformações. A gente tem que transformar esse número para a base 5 e para a base 12. Então, para fazer transformação para a base 5, eu deveria pegar o número decimal e dividir por 5. Para transformar para a base 12, pega o decimal e divide por 12. O porém aqui é que a gente não tem um número na base 12, na base 10. A gente tem um número na base 7. Então, o que eu vou fazer para começar o exercício? Eu vou pegar o 3.416, que está na base 7, e transformar para a base 10. Como que eu faço isso? Multiplico cada dígito por uma potência de 7. O primeiro dígito vai ser multiplicado por 7 ao cubo. O segundo dígito, que é 4, né? Eu vou ter que multiplicar por 7 ao quadrado. O penúltimo dígito, que é 1, eu vou multiplicar por 7 elevado a 1. E, por último, o 6 eu vou multiplicar por 7 elevado a 0. Então, fazendo conta, o que a gente vai ter? 7 ao cubo é 343. Eu vou ter que multiplicar por 3. 343 vezes 3. Isso daí vai dar, como resultado, 1.029. Então, esse valor aqui, essa primeira parcela, 1.029. O segundo, 7 ao quadrado é 49, e 49 vezes 4 é 196. Esses dois últimos, 1 vezes 7 é 7, e 6 vezes 7 elevado a 0, quer dizer, 6 vezes 1 dá 6. Fazendo a soma de todos esses valores, a gente vai obter 1.238. Ou seja, transformei o número para a base 10. Deu 1.238. Pronto, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que transformar esse número para a base 5. E transformar esse número para a base 5 é dividi-lo por 5 várias vezes. Então, vou pegar aí o 1.238 e vou dividir por 5. Então, fazendo a primeira divisão, 1.238 dividido por 5 dá 247. 247 vezes 5 dá 1.235 e vai sobrar de resto 3. Guarda esse resto aí que vai ser importante para a representação do número na base 5. Então, agora eu vou ter que dividir 247 por 5. A gente vai obter 49, né? 49 vezes 5 dá 245, vai sobrar de resto 2. Aí, para terminar, mais algumas divisões. 49 dividido por 5 dá 9, né? 9 vezes 5, 45. Para chegar em 49, resto 4. 9 dividido por 5 dá quociente 1, resto 4. E a última divisão, lembra que o final do algoritmo é chegar em quociente 0. Isso a gente obtém agora. 1 dividido por 5 dá quociente 0. 0 vezes 5 dá 0. Para chegar em 1, resto 1. Conclusão, o que a gente tem aqui? Ó? Qual vai ser a representação na base 5 do número original lá? A representação lá do número 3,4,1,6, que está na base 7. Qual seria a representação na base 5? Pega os restos de baixo para cima. Quer dizer, eu vou ter que considerar 1, 4, 4, 2 e 3. Esses que são os restos. E escrevendo aqui, a gente tem isso daqui. Ó. 1, 4, 4, 2 e 3. Porque agora a base é 5. Então, primeira pergunta que foi feita é isso. Representação do número na base 5. Está aí. O número tem 5 dígitos, né? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o mesmo valor, tá? O 1.238, que está na forma de número decimal, e eu vou dividir por 12
para transformar esse número para a base 12. E fazendo a divisão, 1.238 dividido por 12 dá 103. Aí 103 vezes 12 dá 1.236, e aqui vai sobrar de resto para a gente 2. Faço de novo a divisão, só que agora eu vou dividir o 103, né? 103 dividido por 12 dá quociente 8. 8 vezes 12 é 96, e 96 para chegar em 103, 7. E para finalizar, última divisão, 8 dividido por 12, quociente 0, resto 8. Quer dizer, então, que os restos de baixo para cima, 8, 7 e 2, representam aí o número original, né? Representam lá o número 3416, que estava originalmente na base 0, na base 7, escrito na base 12. Ou seja, a resposta aqui final é 872 na base 12. Então aí a gente teve dois valores como resposta, né? Primeiro valor, esse número daqui na base 5, essa representação na base 5, e a segunda, 872 na base 12. Agora, para continuar, última questão por hoje, última questão desta aula, a gente tem um número que é o 73. E esse número está na base 10, número decimal. Eu tenho que descobrir o seguinte: em que base esse número será representado como sendo 243? Então a gente pode até escrever uma equação. Esse número 243, que a gente não sabe em qual base está indicada, né? Vou falar que está na base x, ele vai ser igual a 73 decimal. Então, 73 decimal. Como que vai ser a solução dessa questão? Eu vou transformar esse 243 da base x para a base 10. Como que é feito isso? Desdobrando isso em potências de base x. Então, 243 na base x é o quê? 2 vezes x ao quadrado. Depois, 4 vezes x elevado a 1. E, por último, 3 vezes x elevado a 0. Isso daí vai ser igual a 73. Agora dá-lhe cálculo. Simplificando, 2 vezes x ao quadrado, vou escrever aqui 2x2. Depois tem mais 4x, é uma equação quadrática, né? Aí fica mais 3 vezes x elevado a 0, então mais 3 menos 73. Isso daí é zero. A gente vai obter 2x2 mais 4x menos 70 igual a zero. Todos os termos da equação são pares. Já que isso acontece, quer dizer que todos os termos da equação são múltiplos de 2, eu vou simplificar, vou dividir essa equação por 2. Fazendo a divisão por 2, a gente obtém uma equação quadrática mais simples, quer dizer, x ao quadrado mais 2x menos 35. Pronto, menos 35 igual a zero. O que a gente vai fazer aqui agora? Equação de segundo grau, a gente vai recorrer à fórmula de Bhaskara para calcular o valor do x, né? Para calcular o valor da incógnita. E primeiro a gente descobre o valor do delta, do discriminante. Para isso eu vou multiplicar o coeficiente de x por ele mesmo, quer dizer, b2, né? Depois, menos 4 vezes o coeficiente do x ao quadrado, vezes o termo independente. 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes menos 35 dá mais 140. O delta é 144. Se o delta é 144, o valor do x, o valor procurado é o quê? É menos o valor do b, então menos 2, raiz quadrada do valor que a gente acabou de descobrir para delta, dividido por 2a, dividido por 2 vezes 1. Ó, isso daí vai ser menos 2, mais ou menos 12, dividido por 2. A gente obteve, ou vai obter, né, daqui a pouquinho, duas respostas. Que respostas que são essas? Primeiro, considero mais. Então, x igual a
menos 2 mais 12, dividido por 2. Resposta: 10 dividido por 2, 5. Segundo valor, segundo x, né? Considera a subtração. Então, menos 2 menos 12 dá menos 14, né? E eu vou ter que pegar menos 14 e dividir por 2 para encontrar o segundo valor de x. Por se tratar de base de numeração, e no caso aqui a base tem que ser maior do que todos os dígitos que aparecem no número, eu posso afirmar que a resposta procurada, né, a base procurada é essa, é 5. Então, resposta, base procurada, 5. Pois bem, vamos ficar por aqui e te espero na próxima aula. Próxima aula, resolução de exercícios envolvendo conversões de base. Até lá, tchau para vocês!